Eu tentei avisar, gritei, empurrei, implorei. Mas ninguém me escutava. Tudo ficou em silêncio no momento em que ele passou pela catraca. Foi como se o mundo inteiro tivesse sido engolido por um sussurro, um buraco na realidade. E então ele sumiu. Talvez você ache que isso é só uma lenda, só mais uma história de parque de diversões. Mas eu vivi isso. Eu vi com os meus próprios olhos. E agora, tudo que eu tenho é essa lembrança que ninguém mais parece carregar. Naquela noite, o parque parecia normal, mas alguma coisa ali, alguma coisa faminta, estava contando. Contando cada pessoa que passava. E quando o número 44 chegava, alguém desaparecia. Se um dia você vir essa fila, por favor, não aceite ser o número 44. Talvez tudo tivesse sido diferente se a gente tivesse voltado para casa naquele momento. Mas éramos adolescentes. E quando um parque de diversões aparece do nada na sua cidadezinha esquecida, você vai. A primeira vez que ouvimos falar do tal parque foi numa mensagem de voz enviada por um colega da escola. Ele dizia: Bro, vocês têm que ver isso. É como se tivesse brotado do chão. Ninguém viu construindo. Era uma sexta-feira à noite. Eu, o Gabriel, o Murilo e o Nando, a nossa turma inseparável, pegamos as bikes e fomos até lá. Fica numa estrada lateral, onde antes só tinha mato e arame farpado. E, de repente, lá estava, luzes piscando, música animada, brinquedos girando. Mas tinha algo estranho no ar, uma sensação de que tudo ali estava certinho demais. Como se tivesse sido montado com pressa. Como se o parque soubesse que a gente viria. As barracas de comida tinham um cheiro de nostalgia. Algodão doce, pipoca, churros. Mas ninguém parecia estar comendo. As pessoas andavam devagar, caladas. Só os nossos passos pareciam fazer barulho. A gente andou por uns 10 minutos até encontrar a fila. Era enorme, sem placas, sem explicação. Só uma entrada com uma catraca. O mais bizarro, não dava para ver o que tinha no fim da fila. Era como se ela entrasse numa espécie de neblina ou escuridão. A gente achou que era parte da atração, que talvez fosse um novo brinquedo. E como bons idiotas curiosos, entramos. Não sabíamos que aquilo ali era uma armadilha. Entramos na fila. O Nando começou a tirar sarro. Olha o tamanho disso. Deve ser a montanha-russa mais insana do parque. A gente riu, mas no fundo, tinha alguma coisa errada. A fila não era normal. Não se movia como uma fila comum. As pessoas não olhavam para os lados, não mexiam no celular, não conversavam. Ficavam paradas, olhando para frente, imóveis, como se estivessem esperando por algo muito específico, ou obedecendo. No topo da entrada, o painel digital piscava em vermelho, número atual 32. E abaixo dele, em letras menores, uma frase curta: aguarde sua vez. Não fure a fila. Na hora, isso soou só como uma regra estranha, mas depois, essa frase ficou gravada na minha cabeça. O mais bizarro foi quando o senhor, já idoso, começou a ficar impaciente e tentou sair da fila. Ninguém impediu ele, mas também ninguém reagiu. Ele deu 2 passos para fora e então sumiu. Não explodiu, não gritou, só desapareceu no ar, como uma TV desligando. Estalou no ar e pronto. Nem rastro. A gente ficou paralisado, mas as pessoas atrás de nós empurravam para frente, como se nada tivesse acontecido, como se o sumiço dele fosse parte do normal. Foi aí que o Gabriel olhou para cima e disse: a gente ficou paralisado, mas as pessoas atrás de nós empurravam para frente, como se nada tivesse acontecido, como se o sumiço dele fosse parte do normal. Foi aí que o Gabriel olhou para cima e disse: Mano, e se essa fila estiver contando algo? Tipo, e se for sobre quem entra e quem nunca mais sai? Eu ri, tentando disfarçar o medo, mas foi nesse momento que notei um funcionário parado no canto. Usava um uniforme azul escuro, sem crachá,
e estava sorrindo. Um sorriso largo demais. Olhos fixos em mim. E então, o painel mudou mais uma vez. Número atual, 33 pontos. Parecia um alerta silencioso. Número atual, 34. Um clique mecânico. Um passo. Silêncio. A gente ainda não entendia o que acontecia lá no fim. Ninguém voltava. Ninguém dava nenhuma dica. Era como se a fila fosse um rio e todo mundo, folhas sendo levadas por uma corrente invisível. Eu tentei puxar conversa com o rapaz que estava na nossa frente. Parecia ter uns 20 e poucos anos. Tinha os olhos arregalados, como quem estava preso dentro do próprio corpo. Só sussurrou uma coisa: falta pouco, falta pouco. O Nando, ainda tentando levar tudo na brincadeira, dizia: isso deve ser uma pegadinha estilo câmera escondida. Vamos sair na TV. Mas ninguém ali ria, nem os funcionários. Todos imóveis, posicionados como estátuas nos cantos da fila, observando. Número atual, 35. Cada vez que o número mudava, eu sentia como se uma roleta invisível girasse dentro do meu peito. Gabriel começou a suar frio. Murilo não dizia nada, só olhava para os pés. Foi então que eu reparei em algo. Os números mudavam exatamente a cada 2 minutos. Cravado. Era como se algo estivesse programado. Ou alimentado. Número atual, 36. Faltavam apenas 8 para chegar ao temido 44. E ainda que ninguém falasse dele diretamente, dava para sentir no ar que todos sabiam que aquele número tinha peso. Eu tentei sair da fila. Chamei os outros. Falei que não estava mais legal. Mas um dos funcionários apenas apontou para uma placa: aguarde sua vez. Não fure a fila. As palavras pareciam mais ameaçadoras agora, como se aquele fosse um pacto. E então, como uma batida de tambor dentro da minha cabeça, o número mudou mais uma vez. Número atual, 37. 38. Aquela sequência já não parecia aleatória. Era um ritual. Aos poucos, a multidão se tornava um só corpo. Todos parados, com a mesma expressão vazia, o mesmo torpor nos olhos. E foi aí que eu vi de novo. O mesmo funcionário do início. Uniforme azul, luvas brancas. Mas, dessa vez, mais perto. Muito mais perto. Ele não andava. Ele simplesmente aparecia. Um segundo estava longe. No outro, a poucos metros de mim. Como se o espaço entre nós não existisse. Tentei fixar meu olhar no rosto dele, mas algo me impedia. Como quando tentamos lembrar um sonho e ele escapa. O rosto dele era borrado, ou melhor, ausente. Não havia traços, nada, um vazio liso onde um rosto deveria estar. Mas ele me encarava, eu sentia. A ausência de rosto parecia mais expressiva do que qualquer semblante humano. Era como se ele me conhecesse, como se soubesse o que eu estava pensando. Me aproximei um passo. Só um. E foi aí que ele moveu a cabeça, devagar, para o lado, como se dissesse não. Como se me alertasse, ou me ameaçasse. Número atual, 39. Olhei em volta. Murilo estava mais pálido que nunca. Gabriel tremia. E o Nando? O Nando simplesmente olhava fixamente para o chão, murmurando uma sequência de números. 40, 41... 42. A fila andava, mas nossos pés já não obedeciam mais à nossa vontade. Era como se algo dentro de nós tivesse aceitado o destino. O funcionário sem rosto desapareceu de novo, como se tivesse cumprido uma missão. E então, o som da catraca eletrônica soou mais alto do que nunca. Número atual, 40. O som era uma sentença, um aviso. Um último toque antes do colapso. A fila já não era mais uma fila. Era um corredor de execução. E eu, um condenado, esperando minha vez. Eu tentei sair. Tentei mesmo. Dei um passo para trás. E foi aí que senti. Uma mão, fria, ossuda, segurando meu ombro com força. Quando virei, não havia ninguém. Gabriel me olhou nos olhos e disse: "Tá chegando."
Você sente também, né? E antes que eu respondesse, a catraca girou mais uma vez. Número atual, 42. Nando começou a rir. Um riso nervoso, forçado. Ele gritou: "Quer saber? Eu vou sair. Dane-se essa fila." Correu por cima das grades. E por um segundo, parecia que ia conseguir. Até que ele congelou. Literalmente, no meio do ar, como se tivesse sido pausado. Cada membro imóvel, cada fio de cabelo suspenso. E depois, sumiu, como o velho. Restamos 3, Murilo, Gabriel e eu. E naquele momento, já não éramos amigos tentando entender o mistério. Éramos vítimas tentando sobreviver. O painel brilhou mais uma vez. Número atual, 43. A fila avançou. Murilo foi o próximo. Ele olhou para mim, com lágrimas nos olhos, e disse: "Se eu não voltar, não tente seguir. Foge, cara, foge agora." Eu o segurei, mas era como segurar vapor. Ele foi puxado. Sumiu entre a névoa. A catraca girou sem parar, girando mais do que deveria. E então, silêncio. O painel apagou. Por 5 segundos, nada. Nem som, nem luz, nem respiração. E então, como uma sentença final. Número atual, 44. Como se zombasse de mim. Meus pés se moveram sozinhos. Ou melhor, foram puxados. A fila havia desaparecido. Agora era só eu, um corredor estreito e um som indescritível. Era como se vozes sussurrassem dentro da minha cabeça, mas com palavras que eu não conhecia. O chão era escuro, de um material que absorvia a luz. E no fim, havia uma porta, vermelha, alta demais, com uma tranca do lado de fora, como se servisse para manter algo dentro. Cada passo em direção àquela porta era um esforço contra o próprio instinto. Eu sentia que, ao atravessá-la, não teria volta. Atrás de mim, o painel continuava piscando. 44, 44, 44. Toquei a maçaneta. Estava quente, como se o próprio inferno respirasse do outro lado. E então, ela se abriu sozinha. Lá dentro, não havia brinquedo, não havia sala. Havia um olho, gigante, injetado de vermelho, olhando direto para mim. E quando ele piscou, eu vi. Vi todos que passaram pela fila. Nando, Murilo, o velho. Vi cada rosto sendo absorvido, esmagado, fundido naquele espaço que não era um lugar, mas uma consciência. Algo vivo e faminto. Aquilo não era um parque. Era uma armadilha. E nós éramos a oferta. O funcionário sem rosto surgiu atrás de mim, erguendo o braço. E quando tocou meu ombro, uma onda atravessou meu corpo. Minhas memórias, minha voz, minha identidade, tudo começou a desaparecer, como se eu estivesse sendo reescrito. Antes de apagar, vi mais uma vez o painel, mas agora o número tinha mudado. Número atual, 01. A fila recomeçava, com novas vítimas. E dessa vez, quem aguardava atrás da catraca era eu. Não sei quanto tempo passou desde que tudo começou de novo. A fila se formou, as pessoas chegaram, sorrisos falsos, olhares curiosos, como se nada estivesse errado. E lá estava eu, uniforme azul, luvas brancas, postado ao lado da catraca. Sem rosto. Sinto os pensamentos deles, as dúvidas, o medo crescendo, mas não posso avisá-los. Não posso impedir o ciclo. Só observar, assistir cada um deles andar pela mesma trilha maldita que eu caminhei. Murilo, Gabriel, Nando, já não lembro mais os rostos deles. Só os gritos, os olhos desesperados, a lembrança do momento em que tudo foi arrancado de mim. Sou parte do sistema agora, uma engrenagem na máquina, e a fila nunca para. Ela continua, todos os dias. Cada visitante é um número, e cada número é um fim. Se algum dia você for a esse parque, se vir uma fila sem sentido, uma espera que parece eterna,
Corra, porque quando o painel piscar seu número, já será tarde demais.